Amém? Abra sua Bíblia comigo, em Atos, capítulo 2, no verso 1. Só para a gente reforçar. Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Vamos orar. Pai querido, Deus de amor, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa nesse dia. Dia de festa, Senhor. Dia de marco inaugural. Porque hoje é a inauguração da tua casa. É isso que aconteceu ali, Pai. Naquele dia especial. Naquele dia que o Senhor fez a diferença. Eu quero nessa noite, Pai, declarar o teu poder sobre nossas vidas. Toma a direção deste culto. Enche essa igreja com anjos guerreiros, com a espada de fogo, guardando e protegendo. Senhor, toma, Senhor. Oh Deus, faz conforme o teu querer. Faz conforme a tua vontade. Usa-me, Deus, com autoridade, com poder e graça nessa noite. Potencializa, Senhor, o nosso QI, para que possamos entender e compreender a tua vontade, essa palavra que vem para nós, essa rema. Faça, Senhor, em nosso meio. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Inauguração. Amados, a origem dessa palavra é a celebração agrícola do povo judeu. É Shavuot, chamada Festa da Colheita, ou Festa das Semanas. Isso já no Antigo Testamento já acontecia. Pentecostes é vocábulo grego, que significa 50º, durante 7 semanas, da Páscoa até o 50º dia, era agradecimento ao Senhor pelas boas colheitas. Além do aspecto agrícola, comemora também a revelação da lei, da Torá, a Moisés, onde o Senhor entregou a Moisés lá no Monte Sinai, o que aconteceu 7 semanas depois da Páscoa, que foi a saída dos judeus do Egito. Mas, no Novo Testamento, os discípulos receberam de Deus a capacitação para testemunhar o Cristo ressurreto. Por ocasião do Pentecostes, esse evento passou a ser o marco maior da celebração do Pentecostes da comunidade cristã. O que era então a festa da semana, a festa da colheita, que já se comemorava no Antigo Testamento, com esse marco inaugural, quando Deus manda o Espírito Santo para encher aquele povo, para mudar a história da igreja. Por isso que eu coloquei esse tema. Inauguração. Deus derrama pela primeira vez seu Espírito sobre os cristãos. Pela primeira vez, dando início à igreja do Senhor Jesus. Eu não sei se você sabe, o Espírito Santo era concedido só a reis, juízes e profetas. Com o Pentecoste, isso é mudado. Querido, na verdade, o evento de Atos 2 abria a igreja aos gentios, numa operação inversa da Torre de Babel, lá de Gênesis 11, 1, onde o Senhor veio e misturou a língua. O povo tentava fazer uma torre que chegasse até o céu. E Deus falou, olha, o povo é um e tem uma só vontade. Não tem nada que pode impedir. Então Deus vai e desce e mistura as línguas. E aí, quando acontece o Pentecostes, o Senhor reverte Babel através do Espírito Santo. Amém? Em Gênesis, a confusão de línguas dispersa as pessoas pelo mundo. No Pentecoste, uma mesma mensagem une as pessoas. Pessoas provenientes de várias partes do mundo. Entenda bem, quando eu estou falando de inauguração, começa aqui a igreja. Não uma igreja de religiosidade, mas uma igreja de poder de Deus. Se você pegar Jesus falando para eles, Jesus ensinando e falando o que ia acontecer. E aqui, amados, no Atos 2, no capítulo 2 de Atos, do verso 1 ao 13, a língua de fogo sobre os discípulos capacitaram a saírem dos limites do cenáculo para anunciar a todos, pois todos podiam entender a mensagem que o Senhor transmitia em suas línguas maternas. Amado, isso vem afirmar com veemência a autenticidade
de Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor falou que ia acontecer isso. Hoje, pela manhã, eu olhando no Instagram, eu vi o Lucas, tinha postado algo, falando do filho pródigo. E quando eu comecei a preparar esse sermão, comecei a trabalhar, eu me lembrei daquilo que ele falou, justamente dessa questão de não ter barreira. Amados, por muitos anos, vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Aí se levantava, aí quando eu vi que eles foram batizados, estavam sentados. A reverência nossa é o nosso coração. A nossa reverência ao Senhor é aquilo que nós fazemos. E aqui, nós observamos que o Senhor veio para transformar a igreja, para capacitar a igreja, para colocar na igreja esse poder. No Pentecoste é cumprida a promessa que Jesus fez de enviar o Consolador, o Espírito Santo. Abre comigo aí, em João, no capítulo 14, no verso 16. João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará a vocês um outro Consolador, que nunca deixará vocês. Nós sabemos que no ministério de Jesus, Ele veio implantar o reino de Deus. Então ali foi uma faculdade de aproximadamente 3 anos e meio. Eles ali intensivamente com Jesus, e Ele ensinando, Ele falava isso. Olha, eu vou, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. E aí Ele fala que Ele vai lá, mas vai enviar o Consolador. De forma alguma, Ele iria deixar a igreja só. E aí eu quero levar você lá para a época dos discípulos, dos apóstolos. Imagina ali você andando com Jesus, vendo Jesus fazer toda aquela maravilha. Vendo Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, curando, fazendo maravilha, toda sorte de bênçãos. Eu ministrava. Deveria ser algo, meu irmão, maravilhoso você andar com Jesus ali, vendo Jesus desfrutar de tudo aquilo. De repente Jesus fala, olha, mas isso vai acabar, eu vou voltar para o Pai. Aí, imagino eu, o friozinho na barriga, eu vou perder o mestre. Porque é bom você estar ali debaixo daquela proteção. E de repente Jesus fala, olha, eu vou voltar, vou para a casa do meu Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Amados, tudo muito novo para eles isso aqui. Tudo muito novo. E aí, de repente, acontece, Jesus passa por aquela situação da morte, da ressurreição, e aí, de novo, eles têm Jesus. Jesus fica aproximadamente ali uns 40 dias com eles. Jesus já ressurreto, com eles ali 40 dias, reforçando o projeto do reino. Tipo uma aulinha extra, né, para eles. Reforçando o projeto do reino. E aí, amados, durante 40 dias também estava bom com o mestre. De novo, realmente o mestre estava ali. Olha que coisa boa, mas de repente o mestre é assunto aos céus. Mesmo falando para eles que ia mandar o Consolador, mesmo falando para eles de Atos 1:8, que nós vamos ler daqui a pouco, Jesus é assunto ao céu. E aí eles ficam 10 dias sem o mestre. Agora, meu filho, é você e você. Eu até brinco muito, que eu já vi muito vídeo do pastor Morris Cerulo. Ele ora pela pessoa, a pessoa de muleta, e ele fala, você crê na cura? A pessoa fala, crê. Ele toma a muleta. E aí o cara ou anda, meu irmão. E aqui foi tomada a muleta dos discípulos. Não tinha mais Jesus para estar ali, para você socorrer. Mestre, não tem comida. Mestre, e o mestre estava ali. De repente ele se vê só em 10 dias. 10 longos dias. Sabe o que eles fizeram? Só escolheram um substituto para Judas. Só colocaram Matias no lugar, mais nada. Tinha medo, estavam com medo. Lógico. Homens naturais, que tinham só promessa. Mesmo vivendo tudo aquilo com Cristo, agora ali era eles e eles. Mas aí, querido, importantíssima essa promessa de Atos 1:8, de poder para testemunhar
Cristo. Autoridade, sinais, maravilhas, ser testemunhas. Antes de Jesus subir, Jesus fala com eles, Atos 1:8, lê aí. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Um pouquinho antes, querido, Jesus ser assunto ao céu, Jesus está falando com ele, que vai derramar poder sobre eles, para ser testemunha, para fazer a diferença. Mas estava tudo bom, o mestre ainda estava ali, e aí o mestre vai, e aí acontece o Pentecostes, um marco inaugural, porque Cristo escolhe homens simples, que após o treinamento intensivo, eles o quê? Recebem um revestimento de poder. Um revestimento que transforma aqueles homens simples em discípulos. Pergunta ao seu vizinho assim, você é discípulo? Ser discípulo é algo diferenciado. Amados, após o Pentecostes, e quando vem esse revestimento, aqueles homens comuns, agora cheios do Espírito Santo, passa a ter intrepidez, passa a ter ousadia, determinação, fora o medo, jogou fora esse medo. Amados, após o Pentecoste, o Pedrão, que cortou a orelha do Malco, que andou um pouco sobre as águas, depois afundou, que negou Jesus antes que o galo cantasse. Tudo isso por medo. Após o Pentecoste, ele prega e aproximadamente 3.000 almas se convertem. Sabe por quê, amado? Porque estava vivendo o Shavuot, estava vivendo a festa da colheita, começa a colher. A igreja começa a colher frutos ali, após o Pentecostes. E eu quero falar para você, após esse Pentecostes, após a data de hoje, você vai colher frutos. Se você permitir uma inauguração, pastor, mas eu tenho X anos de crente, não importa, inaugura algo novo hoje na sua vida, como o Senhor. Ele é fonte inesgotável de poder e graça. Deixa ele derramar sobre você graça, dons, unção, os frutos que nós vamos falar aqui, que é importante, para que você inaugure um tempo novo. Eu quero algo novo, meu irmão. Da mesma forma que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, Ele faz tudo novo. Eu quero algo novo, de graça, de dom, de unção, de poder do Espírito Santo sobre a minha vida, porque esse é o combustível. E é esse combustível que Pedro teve e transformou o Pedrão. Já saiu pregando, 3.000 almas se convertem. Amados, não algo natural. Esse revestimento de poder faz deles grandes instrumentos de pregação do Evangelho, mas não do Evangelho natural, mas do Evangelho de poder. Esse Evangelho não chegou a nós como palavra de persuasão humana, mas poder de Deus. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios 2:4. Veja bem, e a minha pregação foi muito simples, diz Paulo, não com abundante oratória e sabedoria humana. Entretanto, o poder do Espírito Santo estava em minhas palavras, provando a todos quantos ouviram que a mensagem vinha de Deus. Fiz isso porque desejava que vocês tivessem uma fé firmemente baseada em Deus e não em grandes ideias de algum homem. Por isso que tinha poder de Deus. Eles levavam um pedaço da roupa de Paulo e curavam. Os enfermos deitados, e Pedro passava e a sombra curava. Filipe foi pregando para o eunuco. Quando viu que estava longe, batizou o eunuco para voltar. Senhor, o traslador. E muito mais coisas que não foram faladas, escritas. Amados, esse é o poder derramado. É a inauguração da igreja. Sem o revolucionário derramamento do poder que ocorreu em Pentecostes, a igreja provavelmente fracassaria. Sem o Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Sem ele, íamos andar ao nosso bel prazer. E faríamos tudo errado. Porque o homem sem Deus, meu irmão, misericórdia. Então é importante esse revestimento. É tão importante como foi ali naquela tarde, 3 da tarde, estava indo para a igreja, Pedro e João, e depara com um coxo que vinha pedir esmola todos os dias. Ele era levado, deixava lá para ele ficar esmolando na porta do templo, a porta formosa. E aí, aquele dia, quantas vezes Pedro, João e os outros iam no templo? Mas naquele dia, pós-Pentecostes, aquele coxo deparou com homens transformados. Não mais aqueles discípulos que viviam na dependência, porque andavam com Cristo, tudo Cristo estava ali presente, os ensinando, mas ali, cheios do Espírito Santo, cheios de autoridade, pronto para manifestar a graça de Deus, o poder de Deus, os sinais, os prodígios, os mimos, as maravilhas. Aquele homem pede a esmola. E Pedro falou, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ao testemunho. Era um testemunho, levanta e anda, não é? Ah, eu que sou Pedro, andei, era braço direito. Não! É em nome de Jesus. Porque Ele é o fazedor de milagres, é o operador de maravilhas. Levanta e anda. E ele levantou e andou, querido. Pedro já experimentando coisas grandes e continuavam ensinando sobre o reino de Deus. E daí a pouco prega de novo e acrescenta mais 5.000 e vai embora. E não para, e não parou, e chegou até você e a mim. E não vai parar, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer. A igreja está preparada, está capacitada, está cheia dessa autoridade para fazer a diferença. É só usarmos essa autoridade que foi nos dada, foi liberada a nós. A palavra de bênção, de vitória, já foi liberada a nós. E aí eles pegam esses homens, amados, pegam o Pedrão e João, discípulo amado, e leva lá no Sinédrio. E põe eles para falar, e aí Pedro, com ousadia, com intrepidez, fala assim, querido, ó, Atos, capítulo 4, verso 11, aqui é Bíblia viva. Porque Jesus, o Messias, é aquele a quem se refere as Escrituras quando falam de uma pedra rejeitada pelos construtores, que se tornou a pedra principal da esquina. Verso 12. Não há salvação em nenhum outro mais. Debaixo do céu inteiro não existe nenhum outro nome para os homens chamarem a fim de serem salvos. É só Jesus, só o sangue de Jesus que tem poder para libertar, para transformar, para perdoar pecado. Só Jesus que pode te dar a salvação. O resto é balela, o resto é conversa fiada. Inauguração de entender que o Senhor já deu à igreja. Eu não preciso pagar penitência, andar de joelho, nada disso. Eu preciso aceitar Jesus, o meu único e suficiente Salvador, e pronto. É como o Lucas falou. Ah, eu não tenho que ser perfeito. Não, perfeito é o meu Deus. Eu preciso ter coração e é Ele, o resto é Ele que vai fazer. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E vai falar contigo o que Ele quer de você. É único, você é único diante de Deus. E o seu tratamento também é específico, é único. O Senhor não tem um tratamento genérico. Passa para todo mundo e diz, não. Exclusivo. Você é exclusivo diante de Deus. Só você que tem a mesma digital, o mesmo DNA, a íris do olho. Então é único. E assim é com você. O Senhor vai cuidar de você com amor e vai te ensinar. Porque é Ele. É Ele que trouxe salvação. Falamos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Basta crer. O aceitar. Quando o aceita, Ele te dá o direito de ser feito filho de Deus.
Por isso que é de extrema importância acontecer esse Pentecoste na nossa vida. É de extrema importância. Por isso eu preciso buscar isso, Senhor. Eu preciso de ser cheio do Teu Espírito. Ali eles foram cheios. Senhor, eu preciso ser cheio. Ser cheio, amado, é uma condição de não ter apenas uma única experiência com o Espírito Santo e pronto. Não. É ato contínuo. Ser cheio é estar sempre cheio, continuamente cheio. E é isso que é importante para a minha vida, para a sua vida. Por isso, essa interação cristão-Espírito Santo nunca pode ser estática, mas precisa ser uma atividade ininterrupta. Ininterrupta com o poder, com a unção do Espírito Santo. É isso, nos tornando cheios. Em 1927, para com isso, é agora, todo dia, hoje. Hoje nós renovamos. Hoje nós tomamos posse de novo de uma inauguração de novo tempo do Espírito Santo na nossa vida. Novas coisas. Ele se faz nova todas as coisas e hoje começa. Se crermos. Porque o Pentecostes nos propicia isso. Essas maravilhosas experiências. É isso que o Senhor quer operar na nossa vida. Não viver de coisa, aconteceu uma vez e pronto, não, é todo dia. Todo dia, querido. O Senhor falando contigo, te dando direção. O Senhor trazendo sonhos, visões, falando contigo audivelmente. Você tem que querer isso, você tem que buscar isso, porque já foi liberado. Hoje é dia. Hoje é dia do Shavuot. Hoje é dia dos primeiros frutos. É tempo de celebrar, é tempo de clamar, é tempo de receber de Deus esses frutos. Você sabe por que é importante? Porque os frutos é bom para quem lida com você. A unção é maravilhoso para ti, mas isso não te transforma para as pessoas do lado. Agora os frutos, Gálatas 5:22. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós essa espécie de fruto. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Para quem lida com você, isso aqui é a maravilha. Mas é isso, o Evangelho, é as boas novas da salvação. O Evangelho, queridos, é a maravilha de Deus para nós, para a humanidade. Nós precisamos crer nisso. Pedir ao Senhor que você ame mais. Tenha alegria, está triste porque recebeu sua vida de graça. E está cara fechado, amargurado. Parece que comeu gueroba. Eu até gosto de gueroba. Mas é o que veio amargo na cabeça, que agora é gueroba. Você olha para o irmão, está com a cara feia. A paz de espírito aformoseia o rosto, diz a Bíblia. Provérbios, deixa você feliz. Está preocupado? Não estou preocupado, o Senhor está no controle. Mas o fruto traz paz. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que meu Deus está no controle. Por que eu vou ficar atemorizado? Deus está no controle. Temos que buscar, de acordo com o nosso temperamento. Meu irmão, ter paciência não é fácil. Eu que sou sanguíneo, eu sofro. Porque tudo meu é para anteontem. Então, amados, mas o Senhor vai dando, você vai controlando, vai se cuidar, você quer explodir, mas você implode. Estava eu pintando ali o portão ontem, e tinha 3 amados, controle da qualidade. Aqui, pastor, e eu enfumaçando, com esses 100 quilinhos em cima de uma escada, eu falando, segura aí, que não vai para o céu se deixar o pastor cair. E estou lá. Aqui, pastor, pintando ainda tem controle de qualidade. Isso, meu irmão, isso, o Senhor está gerando paciência. Outro fruto da bondade. O cristão tem que ser bom, tem que ser reto, tem que ter fidelidade. Ser fiel, querido. Uma palavra que está em desuso hoje, mas nós que somos de Deus temos que viver na fidelidade, porque isso é fruto. A mansidão e o domínio próprio. É buscar no Senhor, porque Ele nos dá. E você conviver, por exemplo, você casado com um cônjuge que tem esses frutos, é uma maravilha.
Você conviver com um funcionário que tem esses, um patrão que tem esses frutos, com os amigos, a parentela, olha que maravilha. O mundo vivendo com pessoas que têm esse fruto, e você tem que manifestar esse fruto aí fora. Testemunho. Muitas vezes a gente quer subir no púlpito e pregar, mas prega com a sua vida, com as suas atitudes. O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. E os frutos nos transformam, queridos. Amém, igreja? Na Páscoa celebramos o nosso novo nascimento em Cristo. Porém, no Shavuot, no Pentecostes, nos alegramos pelos frutos do Espírito. Nos alegramos pelo batismo no Espírito Santo, pelos dons espirituais, pela unção, pelas mudanças de atitude e pelo aperfeiçoamento do nosso caráter. Tudo isso é através do Pentecostes. Tudo isso é através do Espírito Santo na nossa vida. Você será um esposo melhor a partir do momento que você for cheio do Espírito Santo. Está todo mundo bom, as irmãs não deram um glória a Deus, agora era a hora, né? Glória! Você vai ser uma esposa melhor a partir do momento que você for cheia do Espírito Santo. Aí os maridos têm mais fé, tá vendo? Eu já falei assim para... Entendeu, né? Você vai ser uma pessoa melhor a partir do momento que você for cheio do Espírito Santo. É isso. O mundo precisa disso, de pessoas cheias do Espírito Santo. Tendo um caráter transformado, tendo atitudes diferenciadas, querido. Portanto, celebre um Pentecostes na sua vida. Reivindique que a sua vida seja cheia do Espírito Santo. Ele já liberou para nós. É só você tomar posse, reivindicar. Senhor, eu tomo posse disso. Eu sou teu filho. Eu tomo posse desse Pentecostes, dessa inauguração, desse Shavuot na minha vida. É isso. Para que a cada dia seja revelada a nós. Seja revelada a pessoa do Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo, o Messias. Muitas vezes estamos sofrendo porque ainda não foi revelado a nós o Yeshua HaMashiach. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Precisamos dessa revelação, amém, igreja? Precisamos de Jesus fazendo na nossa vida. Precisamos desse Espírito Santo habitando em nós, nos transformando, falando, Evaldo, você precisa ser melhor. E aí, quando você põe o cabeção no travesseiro, você vai ouvindo isso. Você vai entendendo isso. E o Pentecostes foi para isso, veio para capacitar a igreja. Veio para trazer para a igreja aquilo que era necessário. O poder para ser testemunha. Olha como esses homens foram transformados, queridos. Saulo perseguia a igreja, tinha carta para matar, para perseguir. E aí ele tem um encontro com o Senhor. Cai do cavalo e é transformado em Paulo, o grande pregador do evangelho, um cara que concebeu essa graça, entendeu o que é graça de Deus. Viveu na fé, trouxe revelações maravilhosas. E não é diferente comigo, com você. Precisamos de ser aparelhados pelo Espírito Santo. Dando condição, ferramentas para viver nesse mundo que jaz o maligno, nesse mundo que está um caos, só cheio do Espírito Santo para viver. Só cheio do Espírito Santo. Mas foi liberado para nós. Portanto, abra o seu coração. Permita que Deus te dê experiências. Busque experiências. Abra seu coração para o revestimento do poder. Senhor, eu quero. Não quero viver de mesmice. Não quero viver de religiosidade, não. Eu quero ser cheio. Peço ao Senhor esse revestimento de poder para ser cheio continuamente. Continuamente. Busque essa interação profunda. Espírito Santo, eu quero te ouvir, eu quero te ver, me dá dons. Senhor, me dá unção. Senhor, me dá capacitação. Queridos, precisamos os frutos. Porque fazendo isso, nós vamos experimentar
o poder sobrenatural de Deus. Sabe o que aconteceu com aquele coxo? A hora que encontrou com Pedro e João, experimentou do poder sobrenatural que estava sobre eles. Em nome de Jesus, levanta e anda. Hoje está mais fácil a gente dar a moeda e achar que ficamos livres da obrigação. É mais fácil dar a moeda do que ousar orar. A gente vê cristão com medo nessa pandemia. Misericórdia. Peraí, não crê que o Senhor é a tua proteção? Não tem o sangue de Jesus nos umbrais da tua casa? Não sai de casa e não ora? Não coloca a armadura de Deus para sair? Não é só a pandemia que mata não, queridos. Você tem aí uma bala perdida, uma bala achada, você tem um monte de coisa. Então, olha, vigia. Não pode sair de casa sem a proteção, sem a armadura. Sabendo que o Senhor está no controle, guardando a sua casa. Você sai de casa agora, o que você fez? Você orou? Começou a acampar os anjos guerreiros com espada de fogo, livrando de roubo, de assalto, de ato de vandalismo? Ah, não, pastor. Aí quando acontece, meu irmão, tu não está usando as ferramentas, sabe por quê? Porque falta interação, falta conhecer, falta experiência, precisa ter experiência. Temos falado isso aqui, esse dia pregamos sobre sucesso. Usando a experiência de Davi, só saía para uma batalha se o Senhor permitisse, é isso. Você não pode sair de casa de qualquer forma, não. Você precisa deixar os anjos ali guardando, protegendo. Precisa ir guardado, protegido. Usa. A Bíblia diz que os anjos, o Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Livra. Então, queridos, esse é o tempo de viver o Pentecostes. Esse é o tempo de viver o revestimento de poder. Esse é o tempo de entender que Deus habita em nós. Não é só mais para rei, juiz e profeta, é para nós. O Espírito Santo de Deus está sobre nós, nos capacitando a viver diferente. Já aconteceu. Nós estamos apenas celebrando a inauguração. A inauguração não é hoje, já aconteceu. Agora desfrute. Entenda. Deixa Deus fazer. Joga por terra toda a religiosidade, tudo que te impede de viver uma interação maior. Deixa de achismos. E vai para a palavra. Vai para a palavra, querido. Nós vimos aqui. Está escrito, é direcionado, é para mim e para você, vai se cumprir a cada dia. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, mas você precisa conhecê-las para poder tomar posse. Você precisa vivenciar isso. E hoje, inaugura um tempo novo na sua vida. Se você crê, você vai ver a glória de Deus manifesta. Amém?